Aê, está no ar o programa Somos Jovens, saúde é nosso forte aqui na Rede São Paulo Saudável. E o nosso tema de hoje é ansiedade. Ansiedade na juventude é uma coisa muito comum e está se tornando comum nesse século e a gente vai entender um pouco sobre isso. Estamos contando hoje com a presença da doutora Tereza Endel, da área técnica de saúde mental. Obrigado pela presença da senhora aqui hoje, vamos dialogar aí. E contamos com a presença da banda Plano 8 também. A gente não foi à toa que escolhemos essa banda. Ao decorrer do programa a gente vai conversando e vocês vão entender por quê. Doutora, a gente vê que técnicos e estudiosos dizem que esse século é o século da ansiedade, né? Tá muito comum isso. Qual que é o nosso olhar sobre isso? Como combater isso daí? É uma doença? Acho que a gente pode começar pensando que a ansiedade ela é um sinal. Ela pode ser um sinal que alguma coisa está acontecendo, que foge ao nosso controle, pode ser um sinal de que as coisas precisam mudar, pode ser um sinal de que tem algo errado. Então, ela é só, por exemplo, para um médico, para um psiquiatra, o sinal de ansiedade, ele pode ser alguma coisa a ser combatido, por exemplo, com medicação, né? A gente que está na saúde mental e que tem uma equipe multidisciplinar, que envolve psicólogo, né, o conhecimento de outras áreas da saúde, não encara que a ansiedade seja só uma coisa a ser combatida, mas ela precisa ser entendida, né? Porque a ansiedade muitas vezes move, né? Move o humano para realizar coisas. Se a pessoa está numa situação de estabilidade total, de conforto total, ela nem vai sair para fazer alguma coisa, né? Então, a ansiedade ela não pode ser vista só apenas como um sinal, um sintoma de uma doença, mas ela pode ser um traço de que a pessoa percebe o incômodo e que isso vale a pena para ela sair daquela situação, né? Muitas vezes a gente, diante de uma situação, de uma entrevista, de um encontro, de uma palestra, né? A gente fica com uma ansiedade, que é uma ansiedade natural e normal, e muita gente tenta aplacar isso com medicação, porque acha que isso pode ser terrível, né? Agora, tem um outro aspecto que eu acho que a gente pode pensar no nosso tempo, né, na contemporaneidade, né, que muitas vezes é difícil lidar com a frustração, principalmente se a gente coloca um objetivo muito alto. Então, acho que uma coisa que marca muito o nosso tempo é ter expectativas muito altas e querer 100% de resultado, ou 100% de garantias. Por quê? Porque se acontece uma coisa que está nesse nível, eu imaginei nesse, eu fico muito frustrado, né? Mesmo que isso que tenha acontecido tenha sido muito bom. Porque eu fico pensando, se eu não posso ser isso que eu imaginei, isso aqui não me contenta. Né? Então, isso de não poder aceitar o que acontece e ver o que acontece, o seu lado positivo ou satisfatório, também vai gerando um quantum aí de angústia que gera frustração e que aí a pessoa fica ansiosa, né? Então, é uma espécie de não contentamento com aquilo que se tem. E às vezes a pessoa está tão focada num objetivo muito alto, que não percebe que aquilo que ela atingiu é uma coisa muito boa. Então, acho que tem isso da expectativa muito alta e de como lidar com frustração. Eu estava vendo que vocês fizeram outro bloco aí de álcool e outras drogas, é bem interessante, né? E a gente trabalha muito isso com as pessoas que têm essa dependência, uso abusivo, que muitos deles acham que precisam de um complemento. Se eu tenho essa expectativa que eu falei, não atingiu 100%, o que faz a droga? Ela ocupa esse ato. Ela ocupa esse vão, ele ocupa esse vazio. Então, eu tinha uma esperança de que naquele encontro fosse 100%. Foi 20%, o que eu faço? Eu uso a droga. Porque daí eu me sinto totalmente pleno. É uma sociedade que busca uma plenitude. Seja por meio de drogas, por gastos, alguma alteração da consciência, né? Porque não aguenta um nada de frustração. Quem achar que consegue acordar todo dia e está 100% bem, é uma ilusão, né? Eu tive um paciente no CAPES que ele dizia assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu tinha namorada, eu tinha emprego, eu tinha família, tinha grana e tal, e eu imaginava que eu ia, mas eu tinha angústia, por isso que eu vim me tratar. Aí eu imaginava que eu iria sair daqui 100%. Hoje em dia eu saio daqui, a gente deu alta para ele no CAPES, eu saio sem emprego, sem a namorada, não estou estudando, minha família está contra mim,
mas eu saio melhor, porque eu acho que eu vou conseguir lidar com isso que eu não tenho. Eu estou todo esburacado, estou com um monte de frustração, mas eu saio daqui de alta hoje sabendo que eu vou conseguir lidar com aquilo que eu não tenho. Então, para nós da saúde mental, a questão não é não ter ansiedade. A questão é poder aceitar que a ansiedade é alguma coisa da vida, lidar com isso que gera, com a frustração, né? E a expectativa também não ser colocada tão lá em cima, né? E acho que isso para a juventude é alguma coisa que casa muito bem, né? Porque o que a gente tem hoje com a juventude, né? O jovem é aquele que está pronto, ele sabe do que ele tem que fazer, ele sabe o cara que está preparado. Antigamente, que as pessoas reinavam estados, né? Governavam com quanto? Com 12 anos, 13 anos. As mulheres se casavam muito jovens. Então, a adolescência é alguma coisa inventada, né, na nossa cultura. Então, é uma pessoa que está pronta do ponto de vista cognitivo, né? Tá ok, ele sabe das leis, sabe o que é certo e errado. E o que a nossa sociedade promete para ele? Olha, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando você for formado, a gente vai conseguir que você se insira no mercado de trabalho, você vai ter um lugar ao sol. E o que a gente está vendo é que cada vez mais isso está mais difícil de ser alcançado. As pessoas moram hoje em dia com os pais ou demoram para atingir a sua maturidade ou independência com quantos anos? As pessoas moram com os pais ou, né, dependem dos pais até 30, 40 anos. Ou, né? Então, todos aqui moram com o pai, com a mãe, está todo mundo em casa. Como que a banda lidar com essa questão da ansiedade? Porque deve ser... Por exemplo, vocês têm um projeto pronto aqui, que é o CD da banda. Certo. Saiu do forno e aí vai para as ruas. Como que é esse momento? É muito difícil mesmo. Eu e o Gustavo, acho que é o mais ansioso. A gente nem dorme à noite. Quando foi gravar o CD, eu tinha que estar com a voz descansada. Tinha que estar bem, assim, preparado. Só que aí não tem jeito. Eu não durmo à noite, não consigo comer. Acordo passando mal. Acordo com dor de cabeça, com dor de estômago. E a ansiedade é demais mesmo entre a gente. E quando a gente lançou o CD, e o que a doutora falou é muito importante, a gente procura não ter expectativa muito alta para quando chegar no dia a gente falar, pô, a gente se surpreender. Porque aconteceu muitas vezes a gente ter expectativa para um show, falar, pô, vai ser demais, vai estar lotado, chegar lá tá vazio, a gente fala, poxa. E já teve também uns que a gente fala, nossa, vai ser o pior show, vamos só lá tocar e quando chega é o melhor show. Então a gente procura falar, não, vamos esperar acontecer para depois a gente se alegrar e curtir e tudo mais. Essa é a visão de toda a banda, é assim mesmo, né? Geralmente é bem assim. A gente procura tentar ficar calmo, mas não adianta. Principalmente eu e ele, Doutora, mais calmo. no meio artístico tem muito essa questão da ansiedade, né? No meio ainda mais da juventude, que está ali com os materiais, está com a cabeça muito fresca, e aí acaba tendo essas questões. Como lidar com essa questão da ansiedade e a juventude em geral, que trabalha, tem seus objetivos paralelos, né? Muitas vezes ao mercado de trabalho, que se cria essa ansiedade. Como que a gente pode, em meio a tudo isso, em uma cidade como São Paulo, né? Que a gente sofre também questão da violência, como lidar com isso no nosso dia a dia? Tá. Na linha do meu raciocínio anterior, se a gente conseguir considerar a ansiedade não como uma coisa ruim, né, a não ser em alguns casos, né, em que é muito intenso, a pessoa não consegue fazer mais nada, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, tamanha ansiedade que é, se a gente considerar a ansiedade como uma coisa benéfica, porque eu acho que a gente só fica ansioso diante de alguma coisa grande, diante de alguma coisa que a gente dá importância, não é? Eu atendo, eu dou aula, trabalho aqui e antes de um atendimento, antes de uma aula, antes de uma entrevista, antes de um trabalho, eu também fico ansiosa e acho que vocês também. Outro dia eu ouvi que o Roberto Carlos, até hoje, né, com tudo que ele tem, o rei e tal, ele fala que ele passa muito mal antes de entrar. Quer dizer, se até ele, com toda a experiência, ele fica, eu acho que do mesmo tamanho da importância que ele dá para o que ele vai fazer e do respeito que ele tem pelas pessoas. Acho que quando acabar a ansiedade para o profissional, seja ele da área de vocês, da nossa área, de qualquer idade, acabou, sabe? Você imagina a pessoa que vai mecanicamente dar um show, né? Vai já no piloto automático atender uma pessoa. E a emoção, não? Então, quer dizer, a música ela é reveladora disso.
não é? Se você toca querendo expressar alguma coisa para o outro, não é só um monte de notas que vocês vão tocando, né? Tá no seu olhar, tá na sua expressão, tá na sua respiração, não é? Tá na tua intencionalidade para o outro. Na juventude isso pode ser mais evidenciado porque a pessoa pode se sentir ainda não tão preparado se ela se comparar diante dos outros mais velhos, né? Então, acho que às vezes a ideia é não deixar passar essa insegurança. Eu acho que a pior coisa é quando a gente quer esconder aquilo que imagina que possa ser visto como algo negativo para o outro, né? Se a gente quer mostrar alguma coisa que a gente não é. A pior coisa porque isso se revela, né? Mais cedo ou mais tarde, pelos atos falhos, a gente tropeça, né? Então, às vezes, para lidar com isso supor que isso faz parte do tempero, sabe? Se não tiver isso, eu acho que a coisa não é grande. Você vai para o encontro amoroso, se não tiver esse friozinho na barriga, como é que você vai se encontrar com alguém se não tem um mínimo de ansiedade, né? Você vai lá como se fosse comprar uma batata, você vai lá, ai não, vou me encontrar. Então, essa ansiedade, ela não é de todo ruim. Por que acho que se tematiza muito a ansiedade? Por causa dos ansiolíticos, por causa da medicação, não é? Você não pode ter uma pessoa, um sujeito que tem altos e baixos. Ele já vai lá ser medicado, né? Vai numa consulta e dependendo do profissional, ele acha que a pessoa não pode ter isso. Ela tem que ser um sujeito estável, ela tem que ser um sujeito que nem tem grandes emoções da tristeza ou da alegria, mas ele fica chapado. Né? Se ele conseguisse só chapar o que? A tristeza, a raiva, o ódio, o medo, né? Mas tudo isso nos constitui. Se a gente for pensar na nossa história, todos os acontecimentos nos constituem, não só os bons, né? Não só os alegres, né? Então, o que é ansiedade? Às vezes é a fantasia de que aquilo que a gente viveu e que foi difícil, traumático, se repita numa situação nova. Né? Quem nunca viveu uma situação de saia justa, né? Todo mundo já viveu isso, né? De frio na espinha, de aperto no peito, todo mundo já viveu isso, né? E o medo de que isso se repita é que gera ansiedade. Então, a ansiedade, na verdade, é um fantasma que nos habita, porque ela é uma coisa ela antecede a situação, ela antecede o encontro, o show, a consulta, né? Uma aula. Cassiano é desses. A produção liga pra ele e fala, Cassiano, esteja lá às 3, ele chega a 1. Então, mas ele vai se Esse é preparando, ansioso, Mas ele é muito ansioso. É porque assim, é como ela falou, já aconteceu uma situação igual, teve um programa que a gente foi fazer uma época com o René Fernandes, e é nosso sonho conhecer ele, era um artista famoso na época tudo, e a gente foi pro programa e nos atrasamos, mas não pelo horário, porque a gente foi assim na hora que a gente tinha marcado, mas pegamos trânsito e chuva, aí descemos, paramos o carro no estacionamento e fomos de metrô. E mesmo assim, perdemos a hora. Então agora eu falo, vamos sair de casa às 11 da manhã, dormir na porta, mas não vamos perder mais nada agora. Isso daí já é uma provocação, né? Não é uma questão de ansiedade só, né? Se precaver de que aconteça alguma coisa. Até aí tá tranquilo. Ah, claro. E é aqui o que eu estou enfatizando. O sujeito sem ansiedade, ele está morto. Né? Cassiano tá vivíssimo. Sem ansiedade está Eu tô morto. até feliz com ela falando, que eu vejo que faz parte da vida, né? Às vezes como ela falou, você fazer uma coisa dessa igual a banda é nosso sonho, né? Então, a gente chegar aqui no programa como um automático, sentar aqui, vai acabar o programa, vamos falar e cantar e ir embora. A gente não, pelo contrário, a gente tá aqui esperando que não acabe para poder continuar até... É isso aí, o programinha tá chegando à nossa parte de se despedir da doutora. Queria que a senhora deixasse as suas considerações, nosso público. Então, eu falei desse lado da ansiedade, você falou do estresse, né? Eu acho que, é claro, que quando a pessoa tem um sofrimento muito intenso e não consegue viver mais, como eu estava falando antes, né? Normalmente, ter amigos, estudo, trabalho e tal, aí ela procura um especialista, procura um psicólogo, procura algum profissional da saúde mental, porque às vezes realmente a pessoa vai precisar ser ouvida de um atendimento, uma psicoterapia ou a medicação, porque a pessoa está com a ansiedade batendo no teto, não consegue fazer mais nada. Então a gente precisa diferenciar isso desse estresse que acaba sendo mais doentio, que acaba limitando a vida,
e daquilo que é o nosso dia a dia, né? Ou da gente também conseguir fazer um cotidiano menos estressante, né? Como você estava falando, se eu chego antes, eu estou mais tranquilo, eu dou risada, né? Agora, se eu chego em cima da hora nas coisas, eu já vou com aquela ansiedade daquele momento de tudo, vai se complicando mais. Já né? entra com tudo acontecendo, e quando você chega... E também tem uma outra coisa que é a singularidade. Tem gente que funciona na pressão também, não é? Tem gente que só na adrenalina pura é que vai fazer muito bom. É o caso dos dois agora ali, ó. Eu acho que falando assim, tipo, quando a gente vai ensaiar, quando a gente vai fazer um show ao vivo, participar de algum programa, se a gente estiver muito tranquilo, acho que não rola. A gente não consegue se destacar, soltar, tipo, tô trabalhando. E tudo tem que ser, tipo, vocês estão atrasados, cara, vai. E, tipo, tem que estar muito cheio, tem que estar aquele movimento que quanto mais gente, mais pressão, mais a gente se solta no assunto, vai se distrai, sei lá. Acho que é assim que rola com a banda aqui em geral, que não é só eu, não. Eu acho que os quatro são assim, aqui na banda. Então, uma dica, assim, finalizando, é que a pessoa precisa se conhecer muito, como é que ela funciona. Então, não é eu ser um ser adaptável ao mundo ou que o outro acha que eu preciso ser. Mas eu me conhecer, se eu funciono desse jeito, então, ótimo, né? Não tem um modelo a seguir. Qual é o modelo de um ser humano saudável? Não existe, né? Cada um precisa se conhecer muito para ver como é que funciona melhor, né? E não tentar estabelecer um modelo para si. Ideal. Tá certo? Doutora, quero agradecer a sua presença aqui no Somos Jovens. Brigadão. Esclareceu muitas das nossas perguntas. O nosso público deve estar aí interessado em dar continuidade nisso daí, porque esse friozinho da barriga é interessante e é importante, né? É isso aí. Então, tô tranquilo, porque olha, toda vez que eu tô aqui, antes de começar o programa, dá aquele friozinho na barriga, você fala, oh meu Deus do céu, vai começar. Então, vamos que vamos. Muito obrigado pela presença da senhora. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com Game Pop para você. Aê, estamos de volta aqui. E agora há pouco nós tivemos com a doutora Tereza Endo, da área técnica de saúde mental. Foi bacaníssimo estar com ela aqui, só que ela teve que ir embora devido aos seus compromissos. E nós já mudamos todo o nosso cenário para receber a banda, que daqui a pouquinho vai dar uma palhinha pra gente. Certo. Da música de trabalho. Exatamente. Tá aí. Quero aproveitar aqui para agradecer o CD da banda, Plano 8, Plano Sem Fim, é isso? Isso, Plano Sem Fim. Nosso CD, nosso disco disponível em todas as plataformas digitais aí. Bacaníssimo. Daqui a pouquinho a gente vai pro nosso desafio, Mitos ou Verdades. E aí eu queria chamar o Cassiano, vocês dão licença, gente, que daí é pessoal, tô brincando. E aí a banda vai participar do Mitos e Verdades. Pode ser? Pode ser, eles Tá vão preparado, vão me ajudar, né? Soprando aí. Tô sabendo que o Cassiano estudou, né? Leu. Eu não sabia qual ia ser o tema, a gente falou, vamos estudar várias doenças, vários aspectos, vários temas, né? Deixa eu pôr na internet aqui ou não? Então vamos fazer o seguinte, se a banda acertar, a música de trabalho seria... Eu vou voltar. Vou voltar. Se a banda acertar em seguida as 3 Mitos e Verdades, canta, beleza? Pode ser então? Beleza. Pode. Desafio? E a gente coloca na conta do Cassiano. Então é isso aí, Mitos e Verdades. Nós vamos começar então? É isso aí, produção? Então vamos lá. Mitos ou verdades? É verdade que a laranja auxilia a digestão em uma refeição pesada como a feijoada? Mito ou verdade? Segundo informações de uma nutricionista, é verdade. É verdade. Verdade. Aê! Isso aí. Verdade. As fibras presentes na laranja podem facilitar a digestão, melhorando o funcionamento do intestino e reduzindo parte da absorção de gorduras. Então é muito bom chupar uma laranjinha depois de uma feijoada, de uma comida pesada. Vamos pro próximo? Mitos ou verdade? Alimentos orgânicos são menos calóricos que os convencionais? É claro, verdade. Verdade? Mito! Sabia que eles estavam Nossa. chutando tudo aí. Cheio, ó, Foi errado. cuidado, Cassiano? Sopraram errado pra mim Esse ali cara fora tá- ali, ó. Então, pra- chutando aqui, ó. Então é mito. A palavra orgânica significa que o alimento foi cultivado sem o uso de agrotóxicos e sem aditivos químicos. Tô gostando, eu tô gostando. Vamos pro próximo. É pessoal, viu? Então, mito é verdade.
chá de boldo é bom para o fígado? Melhora a ressaca? Não sei se melhora a ressaca, mas é bom pro fígado. Então vamos lá? É verdade. Verdade? Verdade! Tô com sorte, viu? Tá com sorte, acho que é melhor, que você Não, ficar aqui com- sopraram certo pra ele. Pra mim veio a pior pergunta. Tem que acertar mais duas pra poder Tinha que tocar. ter mais ainda. uma agora pra tocar, vai, mais uma. Eu vou. Então é verdade. O chá de boldo apresenta propriedades desintoxicantes e recomendado para casos de desconforto digestivo do fígado. É isso? Então eu vou falar com a produção agora. Produção, para ou continua? A banda plano 8, né? Assim que a gente trata a banda aqui. Vou dar uma chance, produção. Para, não vai cantar? Ah, a produção deixou. Vamos pra próxima então, hein? Valendo agora. Valendo. Se errar, ó, deixa o microfone na mão do Cassiano. Ele vai levar esse peso. Então vamos lá. Canta? Pode cantar? Então é o seguinte, vocês vão cantar. Errou, errou. É um jogo, mas a produção liberou pra vocês cantarem, beleza? É. É isso. Pode ser? As palavras que eu te disse não foram em vão. O que esperava desse seu coração era mais, era mais. Não sei por que partiu, tantas coisas pra dizer, mas nem tudo está perdido, porque eu só vivo pra você, pra você, pra você. Eu vou voltar, deixar tudo que estava perdido para te encontrar. Eu sei, errei, sou falho, ser humano, eu posso consertar o que eu fiz. Aê! Aê! Então, Cassiano, eu quero saber de você, como que tá aí essa parte da banda, o que vocês estão produzindo, como tá os shows. Então, lançamos o EP em todas as plataformas digitais, o EP físico também. Fizemos o show de lançamento agora, dia 20 de dezembro, foi um sucesso e a galera cantou todas as músicas. E a gente está com um projeto para esse ano, que é de fazer, como o rock não está lá em alta, aquelas coisas, levar o som até a galera. Então, fazer show em parques, em praças abertas mesmo, para o público chegar, parar, olhar, perguntar e curtir. E dali a gente ficar mais próximo deles mesmo e começar a trazer a galera de volta para esse movimento, né? Bacana, convida a gente que a gente leva lá o Game Pop sobre saúde aí pra juventude, que é bacana. Você manda bem na rima, Cassiano? Não. Gustavo manda bem na rima? Gustavo, então pega o microfone aí, Gustavo, que a gente Manda tem... improviso com violão, né? Então manda um improviso com violão, que é o seguinte, não pode ser daqui sem um tema saúde pra gente. A banda tem que mandar. Quem sabe fazer ao vivo e é isso. Somos jovens com a banda Plano 8. Saúde. Saúde. Para você que é jovem, preste muita atenção, a saúde é importante, então preste atenção. Ouça o que eu digo, faça o que eu faço, se cuide muito bem, faça exercício. Agora eu vou falar e não vou repetir, a saúde é muito bom e eu quero sua alegria. Com a banda Plano 8 aqui é no dia a dia, a gente faz correria e suor, a gente gasta a camisa e fala... Volta, tem como voltar? Não, ficou bom, ficou bom. Aê! Quem sabe fazer ao vivo? A ideia. Não, mais ou menos. a ideia do programa é essa, a gente se preparando e chamar a atenção das pessoas aí, a questão da saúde, né? Porque a gente, Sim, aproveitando que vocês vão para os parques, ruas e praças, leve aí os programas de saúde da nossa Secretaria Municipal de Saúde, seja preservativo, leve os programas, porque a nossa juventude precisa disso e vocês são grandes formadores de opinião, tá bom? Fechou. Banda Plano, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, não somos jovens. Matei a saudade, fazia tempo que a gente não se encontrava. Sucesso
Tenho certeza que material bem feito, a galera tá chegando. Parabéns. Nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, divulgando nosso trabalho, falando sobre temas muito importantes no meio dos nossos jovens, né? E é isso aí. Sempre que precisar, estamos à disposição. É isso aí, venha quando quiser. É isso aí, você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando através das nossas redes sociais, na nossa página da internet, no nosso canal do YouTube, que está bombando. E deixe lá sua mensagem, deixe sua dúvida, venha conosco. É somosjovens@gmail.com. Obrigado e até o próximo Somos Jovens para você.